Vovó revela segredo sombrio de seu passado e a luta para fugir do abuso. Velhinha sempre foi sinônimo de mistério. Se você passasse pela pequena casa em Caruaru, facilmente notaria a sombra de uma mulher de cabelos brancos e muito tempo vivido em seu olhar. Teoricamente, uma avó cheia de histórias para contar, mas por trás daquela presença serena havia pesadelos pulsando por dentro. Sua infância em Pernambuco havia sido uma tempestade, separação dos pais, abusos que guardou como se fossem joias envenenadas, e a carga de ter deixado para trás seu irmão, Tago. As memórias de seu lar explosivo a assombravam, como ecos de gritos e portas batendo. Ela se lembrava do chão de barro e as paredes descascadas da casa onde viveu até os 10 anos. O cheiro de café amargo se misturava com o miasma de desespero que pairava no ar. Margarida sabia que os segredos não eram só dela. Eles eram uma herança tóxica, um fardo que ela carregava com um nó na garganta, ao vir para Caruaru. Foi então que ela decidiu atravessar a porta de um grupo de alcoólicos anônimos. A primeira reunião a fez sentir-se vulnerável, mas havia uma força ali, algo que a puxava para a vida novamente. Com o esforço e o calor dos abraços de amigos que entendiam sua dor, Margarida finalmente começou a ver uma luz no fim do túnel. E foi nesse novo caminho que conheceu José. Um homem que não fazia perguntas, que a aceitava apenas pelo que era. Com ele, Margarida encontrou um amor que parecia um porto seguro em uma tempestade. Juntos, tentaram criar Luía, a filha de Margarida, longe dos fantasmas que a perseguiram por tanto tempo. Mas o passado não é algo que se deixa para trás tão facilmente. Quando uma mensagem inesperada de Tago chegou, a tranquilidade da nova vida de Margarida foi ameaçada. Ele também estava lutando contra o mesmo demônio que a consumiu. As palavras dele eram um apelo por ajuda, e mais do que isso, um grito de alerta sob um abusador que estava à espreita. A verdade. Um mistério pulsava em seu coração. Deveria ela permanecer em silêncio, proteger seu novo lar e sua família, ou se jogaria na busca pela verdade, mesmo que isso pudesse despedaçar tudo o que havia construído? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sentada no velho sofá, Margarida olhava a foto de Tago, o coração pulsando com a intensidade da dúvida. O que ela faria agora? Proteger a vida que havia... Era uma mensagem de voz. A voz de Tago parecia frágil, tremida. Margarida, você precisa saber. Tem algo que eu não contei sobre o nosso passado. É sobre ele. A frase final ecoou como um sussurro amaldiçoado, um aviso velado. Margarida sentiu um frio na espinha. Sobre quem? Ela murmurou, já sabendo a resposta. Os olhos dela se fecharam por um momento. Ouvia os ecos de uma infância tortuosa. A sombra do abusador que sempre estivera presente, como uma serpente escondida na grama alta. Este não poderia ser.
Um nó se formou na garganta de Margarida. Precisava ouvir mais. A urgência tomou conta. Ela não gostaria de arriscar a segurança da família para desenterrar velhas feridas, mas não podia ignorar o tom de desespero na voz do irmão. Ela decidiu retornar à chamada, mas antes que pudesse, José entrou na sala, franzindo a testa. O que houve, amor? O olhar dele era de preocupação, e Margarida, gelada, precisou decidir o que esconder. É só uma mensagem de Tago. Ele está pedindo ajuda. A cada palavra sentiu o peso da mentira. José não tinha ideia de quão profundo eram os fantasmas de Margarida. O passado dela era como uma carga pesada que ela insistia em carregar sozinha. José ficou em silêncio, as feições dele se ajustando. Ele é perigoso, Margarida. Você sabe disso. Pode ser que ele queira algo mais do que apenas ajuda. O olhar de José era um misto de amor e desconfiança. Para ele, Tago não era o irmão traumatizado que Margarida conhecia, mas uma sombra na vida dela, uma ameaça à família que estavam construindo. Eu preciso entender, Margarida. Sentia a revolta crescer dentro dela. José sempre fora sofredor, incapaz de ver o que estava em jogo. Como ela poderia explicar que sua própria história estava interligada de maneira tão traiçoeira? Tago era a chave. Ele tinha respostas para os fardos que ela carregava. A tensão aumentou, e antes que ela pudesse se dar conta, a porta da casa se abriu com um estrondo. O céu escurecia lá fora. Margarida olhou para José, os olhos arregalados, enquanto uma figura conhecida surgia no umbral. Era Tago, com um olhar sombrio, cheio de desespero, e algo mais, um brilho de raiva. Eu não poderia esperar mais, ele gritou, os punhos cerrados. A atmosfera na sala mudou num piscar de olhos. Margarida sentiu o murmurinho de seus próprios medos tomando forma. Tago estava lá, mas não era o irmão frágil que ela se lembrava. Era um homem transformado pela dor e pela necessidade de justiça. Uma silhueta se projetou atrás dele. Um rosto que Margarida reconheceu. E a realidade a atingiu como um golpe. Era alguém que ela nunca pensou ver ali. Alguém que estava entre eles, traindo as confissões murmuradas em sua juventude. A verdade a esmagou. A figura do passado que ela temia era, na verdade, uma pessoa da sua atual vida. O que Margarida sabia ser um chamado de desespero se transformou em um pesadelo. O passado não era só um eco. Estava vivo, à espreita, pronto para devorar tudo o que ela amava. Pessoas que ela considerava seguras se tornavam frágeis no centro de uma tempestade que havia começado muito antes de ela chegar a Caruaru. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado. E Margarida se deu conta que a luta não seria apenas dela. Todos ao seu redor estavam envolvidos. E a única coisa que ela podia fazer era encarar a verdade que ameaçava arruinar tudo o que ela tinha construído. A pergunta ficou no ar, pulsando como um coração acelerado. Até onde ela iria para proteger sua família? A resposta estava mais próxima do que ela poderia imaginar. E as sombras que trazia para a luz poderiam revelar segredos devastadores. A sala ficou em um silêncio mortal e Margarida sentiu o peso do olhar de José sobre ela. Ele hesitou, as palavras na ponta da língua, enquanto Tago, paralisado na entrada, respirava pesadamente, a raiva e o desespero em cada movimento.
A tensão era palpável. Cada segundo parecia arrastar. Não posso fazer isso sozinho. Precisamos. Precisamos do quê, Tago? José cortou, o tom firme, mas com um leve tremor. Precisamos de problemas? Você sabe que não é seguro bancar o herói aqui. Esse ele que você menciona não é o mesmo de antes. Margarida balançou a cabeça lentamente, tentando processar a confusão. Do que você está falando? Quem está de volta? A dúvida crescia, como um monstro no estômago dela. Mas antes que ele pudesse responder, outra figura se moveu atrás dele. A porta se abriu com um estalo e alguém irrompeu. Era Rosa, a antiga vizinha de Margarida, que sempre se mostrara simpática, trazendo biscoitos caseiros para a família. Mas agora o olhar dela era carregado de uma intensidade que fazia o coração de Margarida disparar. Tago, você não deveria estar aqui. Já conversamos sobre isso. Rosa exclamou, a voz trêmula. Você não sabe o que está fazendo. Margarida não conseguia entender. O que Rosa estava fazendo ali? Como ela se encaixava nesse quebra-cabeça? Rosa, o que está acontecendo? A voz de Margarida soou fraca, quase um sussurro. É ele, Margarida. Ele está em todos os lugares. E agora? Ele está atrás de vocês. O desespero na voz de Rosa era inconfundível. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, a verdade estourou na mente de Margarida como uma explosão. Ele! Quem? Margarida implorou. A urgência na sala era desconfortável, como se todos estivessem em um túnel sem saída, cercados por sombras. Ele, o homem que nos machucou! Tago gritou, a voz rasgada. Você sabe quem é ele. Você o vê, mas escolheu não olhar. Os olhos de Margarida se arregalaram. E quando ela olhou para Rosa, uma revelação atravessou seu pensamento. Você sabe, você sempre soube. As peças começaram a se encaixar. Cada fragmento de memória pressionando sobre ela como um peso insuportável. Rosa, não! José murmurou, incredulidade estampada em seu rosto. Rosa, lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente admitiu. Eu não tinha escolha. Ele foi atrás de mim também. Eu nunca quis que você soubesse. Fui eu que fiz você acreditar que estava segura. Mas alguma coisa me incomodava. Nesse instante, Margarida sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você está dizendo? Ele estava com você? A voz dela tremia, o medo tomando conta. Eu tentei, Margarida. Eu tentei proteger você e seu filho, mas não consegui. Ele está de volta. E agora temos que enfrentá-lo juntos, Rosa clamou, com a voz carregada de emoção. Tago se avançou, um olhar decidido no rosto. Margarida, o que você vai fazer? Vamos enfrentá-lo, juntos. Precisamos. E antes que ele pudesse terminar, um estrondo interrompeu a conversa. A luz piscou e uma sombra imensa se projetou pelas janelas. Margarida gela. O passado não estava apenas aparecendo através das palavras, mas invadindo seu espaço, como uma tempestade de areia. Uma batida na porta, mais forte dessa vez. O coração dela disparou. Quem está lá? Uma voz profunda e familiar ecoou. Margarida, sou eu. Era ele. O homem que tinha escapado do passado dela, que passou a vida aguardando um momento para fazer seu movimento. Margarida sentiu o mundo desabar. Todos os segredos, todas as mentiras planejadas desmoronaram. E a verdade agora rugia com uma força
tão intensa que tudo o que construíra seria testado em momentos. O que ela faria agora? A luta estava apenas começando, e a resposta era uma sombra que a perseguia. Margarida se virou para os outros, a dúvida dilacerante no semblante. Até onde ela iria para proteger sua família, agora que o inimigo estava, de fato, à porta? E se o que mais temia voltasse para cobrar seu preço? Uma sensação gélida percorreu a espinha dela. A batalha pela verdade estava prestes a começar. A sala ficou em silêncio mortal e Margarida sentiu o peso do olhar de José sobre ela. Ele hesitou, as palavras na ponta da língua, enquanto Tago, paralisado na entrada, respirava pesadamente, a raiva e o desespero em cada movimento. A tensão era palpável. A atmosfera vibrava, como se algo estivesse prestes a romper. Margarida, você precisa me ajudar! Tago gritou, quase implorando. Os olhos dele estavam vermelhos e inchados. Ele está de volta! Não posso fazer isso sozinho. Precisamos! Precisamos do quê, Tago? José cortou, o tom firme, mas com um leve tremor. Precisamos de problemas? Você sabe que não é seguro bancar o herói aqui. Esse ele que você menciona... A dúvida crescia como um monstro no estômago dela. Mas antes que ele pudesse responder, outra figura se moveu atrás dele. A porta se abriu com um estalo e Rosa, a antiga vizinha, irrompeu. O olhar dela era carregado de uma intensidade que fazia o coração de Margarida disparar. Fago, você não deveria estar aqui! Já conversamos sobre isso! Rosa exclamou, a voz trêmula. Margarida não conseguia entender. O que Rosa estava fazendo ali? Você não sabe o que está fazendo. Rosa? O que está acontecendo? A voz de Margarida soou fraca, quase um sussurro. É ele, Margarida. Ele está em todos os lugares e agora ele está atrás de vocês. O desespero na voz de Rosa era inconfundível. Então, como um relâmpago cortando a escuridão, a verdade estourou na mente de Margarida. Ele! Quem? Margarida implorou, a urgência consumindo-a. Ele! O homem que nos machucou! Tago gritou, a voz rasgada. Você sabe quem é ele. Você o vê, mas escolheu não olhar. Os olhos de Margarida se arregalaram. E quando ela olhou para Rosa, uma revelação atravessou seu pensamento. Você sabe, você sempre soube. As peças começaram a se encaixar em sua cabeça, como um quebra-cabeça que se montava sob pressão. Rosa, não! José murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. O silêncio na sala se transformou em um eco ensurdecedor. Todo o ar parecia ter sido sugado para fora. A figura que Margarida sempre temeu estava ali, à porta, e não era um estranho. Era alguém conhecido, uma traição disfarçada de carinho. Não, não pode ser! Margarida sussurrou, já sabendo que a verdade era a última coisa que ela queria escutar. Eu tentei, Margarida. Eu tentei proteger você e seu filho. Mas não consegui! Ele está de volta! E agora temos que enfrentá-lo juntos! Rosa clamou, a voz carregada de emoção. Nesse instante, um som forte irrompeu de fora da casa. A porta se abriu com um golpe e aquela sombra familiar se projetou, invadindo o espaço. Margarida congelou. Era a figura do homem que havia aterrorizado sua infância. Aquele que parecia ter desaparecido como um pesadelo sem fim. Ele entrou com um sorriso torto nos lábios. Então, vocês estão todos juntos de novo. Que delícia! O coração de Margarida quase parou.
Era como se o tempo tivesse congelado. Ela sentiu a mão de José tocar a dela, quentinha, mas nervosa. Tago se colocou à frente de Margarida, enquanto Rosa recuava, o olhar fixo, como se tudo estivesse voltando, como um ciclo que nunca deveria ter sido completado. E a verdade veio à tona. Ele não era um homem qualquer. Ele era mais do que um abusador. Ele era alguém de dentro da família, alguém que todos conheciam. O pânico começou a se espalhar pela sala, como um incêndio descontrolado. Você sempre esteve perto, Margarida murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A cada palavra, o peso da traição aumentava. Era seu pai, o homem que deveria protegê-la, que estava envolvido em cada um daqueles demônios que ela pensou ter deixado para trás. Os olhos de José se encheram de confusão e horror. Margarida, isso não pode ser verdade. Ela estava em choque. O que isso significava para sua nova vida? Para Luía? O passado não era só um eco. Estava ali, vigiando, esperando para devorar tudo de novo. A luta não seria só dela. Todos ao redor estavam envolvidos. Como você teve coragem de voltar? Tago gritou, a voz tremendo. Depois de tudo que você fez. O homem sorriu de forma maliciosa. Coragem? Eu só estava esperando o momento certo. E agora, Margarida estava prestes a enfrentar a verdade mais aterradora de todas. Até onde ela iria para proteger sua família? E mais importante, quem poderia ajudá-la quando o maior traidor estava dentro de casa? A batalha estava prestes a começar e o destino deles estava em jogo. A atmosfera na sala era intensa, os olhares fixos naquela figura sombria à porta. O homem que Margarida tanto temia estava ali, como um fantasma que ela nunca conseguiu enterrar. Mas naquele momento de tensão, algo mais poderoso se manifestou. Você realmente achou que poderia viver feliz para sempre? Ele sorriu, um sorriso que congelava o sangue. Vocês acham que eu sumi? Eu sempre estive aqui à espreita. O coração de Margarida batia descompassado. Cada batida, um lembrete do terror que viveu na infância. Os olhos de Tago estavam cheios de raiva. Enquanto Rosa parecia paralisada entre a defesa e a culpa, José se colocou na frente de Margarida, a proteção visível em sua postura, mas a incerteza pairava como uma sombra sobre ele. Margarete, o homem a chamou, usando um nome que ela não ouvia há décadas. Isso a fez tremer. Ninguém o chamava assim. Aquele nome era um eco de um passado que Margarida queria esquecer, mas que acabava de voltar à tona com um peso esmagador. A tensão encheu a sala, enquanto o ar parecia ficar mais denso a cada segundo. Você não pode continuar fugindo das suas raízes. Elas sempre o encontrarão. Sua voz era uma mistura de dor e raiva. Margarida fechou os olhos, tentando bloquear a realidade que a bombardeava. Uma batida na janela a fez pular. Um forte vento bateu e, com ele, um pedaço de papel voou para dentro. Um envelope. Todos na sala olharam para o objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Tago, impulsivo, se aproximou. A sombra do homem obscurece o que acontece. Não, não abra! Margarida gritou, mas era tarde demais. Tago já tinha pego o envelope e, ao abri-lo, uma expressão atônita tomou conta de seu rosto. Não, isso não pode ser! Sua voz tremeu. Do que se trata? Rosa perguntou, seu olhar nervoso alternando entre Margarida e Tago. O mistério estava no ar, mas as respostas não vinham. Tago ergueu o papel, os olhos arregalados. É um teste de DNA. Um teste
que eles fizeram anos atrás. Ele o figou, a voz quase se partindo. Margarida, você é irmã dele! Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Margarida ficou paralisada com a revelação. A figura sombria deu um passo à frente, um sorriso satisfeito dançando em seus lábios. Finalmente, a verdade vem à tona. Nós sempre fomos uma família, não é? Sempre te amei, Margarida. O estômago de Margarida se revirou. Como? Como isso era possível? Tago balançava a cabeça, incrédulo, enquanto Rosa se afastou. A expressão dela sendo uma mistura de choque e remorso. Isso não pode ser verdade. Você não pode ser irmão dele. Você não é um monstro. Não você. Tago gritou, a dor clara em sua voz. Agora você entende porque eu sempre estive lhe observando. Você pertence a mim. E Margarida, isso torna tudo tão mais fácil. O homem se aproximou, seus olhos cheios de uma loucura familiar que despertavam medo profundo. Margarida sentiu sua cabeça girar, seus pensamentos em caos. A vida que havia construído, os segredos que havia tentado esconder, tudo estava desmoronando em um momento. Isso não é possível, ela murmurou, buscando refúgio no braço de José. Vocês têm até amanhã para escolher. Eu posso dar a vocês uma vida melhor, se apenas se unirem a mim. A ameaça estava implícita nas palavras dele. A sala estava cheia de tensão, as emoções fervendo. Todos sabiam que o tempo estava se esgotando. Margarida olhou para José, e depois para Tago, em busca de respostas que não estavam ali. A verdade estava mais distante do que parecia, e a luta estava apenas começando. Ela percebeu que a batalha pela proteção da família também era uma luta por sua própria alma, e a escolha que teria que fazer poderia custar tudo. A atmosfera na sala era intensa, os olhares fixos naquela figura sombria à porta. O homem que Margarida tanto temia estava ali, como um fantasma que nunca conseguiu enterrar. Mas naquele momento de tensão, algo mais poderoso se manifestou. Você realmente achou que poderia viver feliz para sempre? Ele sorriu, um sorriso que congelava o sangue. Vocês acham que eu sumi? Eu sempre estive aqui. O coração de Margarida batia descompassado. Cada batida, um lembrete do terror que viveu na infância. Os olhos de Tago estavam cheios de raiva, enquanto Rosa parecia paralisada entre a defesa e a culpa. José se colocou na frente de Margarida, a proteção visível em sua postura. Mas a incerteza pairava como uma sombra sobre ele. Margarete! O homem a chamou, usando um nome que ela não ouvia há décadas, e só fez tremer. Ninguém o chamava assim. Aquele nome era um eco de um passado que Margarida queria esquecer, mas que acabava de voltar à tona com um peso esmagador. A tensão encheu a sala, enquanto o ar parecia ficar mais denso a cada segundo. Você não pode continuar fugindo das suas raízes. Elas sempre o encontrarão. Sua voz era uma mistura de dor e raiva. Margarida fechou os olhos, tentando bloquear a realidade que a bombardeava. Uma batida na janela a fez pular. Um forte vento bateu e, com ele, um pedaço de papel voou para dentro. Um envelope. Todos na sala olharam para o objeto, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Tago, impulsivo, se aproximou. A sombra do homem obscurece o que acontece. Não, não abra! Margarida gritou. Mas era tarde demais.
Tago já tinha pegado o envelope e, ao abri-lo, uma expressão atônita tomou conta de seu rosto. Não! Isso não pode ser! Sua voz tremeu. Do que se trata? Rosa perguntou, seu olhar nervoso alternando entre Margarida e Tago. O mistério estava no ar, mas as respostas não vinham. Tago ergueu o papel, os olhos arregalados. É um teste de DNA. Um teste que eles fizeram anos atrás. Ele ofegou, a voz quase se partindo. Margarida, você é irmã dele. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Margarida ficou paralisada com a revelação. A figura sombria deu um passo à frente, um sorriso satisfeito dançando em seus lábios. Finalmente a verdade vem à tona. Nós sempre fomos uma família, não é? Sempre te amei, Margarida. O estômago de Margarida se revirou. Como? Como isso era possível? Tago balançava a cabeça, incrédulo, enquanto Rosa se afastava, a expressão dela sendo uma mistura de choque e remorso. Isso não pode ser verdade. Você não pode ser irmão dele. Você não é um monstro. Não você. Tago gritou, a dor clara em sua voz. Agora você entende porque eu sempre estive lhe observando. Você pertence a mim. E, Margarida, isso torna tudo tão mais fácil. O homem se aproximou, seus olhos cheios de uma loucura familiar que despertava um medo profundo. Margarida sentiu sua cabeça girar, seus pensamentos em caos. A vida que havia construído, os segredos que havia tentado esconder, tudo estava desmoronando em um momento. Isso não é possível, ela murmurou, buscando refúgio no braço de José. Vocês têm até amanhã para escolher. Eu posso dar a vocês uma vida melhor, se apenas se unirem a mim. A ameaça estava implícita nas palavras dele. A sala estava cheia de tensão, as emoções fervendo. Todos sabiam que o tempo estava se esgotando. Margarida olhou para José, depois para Tago, em busca de respostas que não estavam ali. A pergunta se formava nos olhares de todos. Até onde iriam para proteger aqueles que amavam? Então, como um raio atravessando a escuridão, a porta foi arrombada. A luz da rua entrou abruptamente, revelando uma silhueta conhecida. Era alguém que Margarida nunca esperou ver naquele momento. Seu filho Luía, com lágrimas nos olhos e uma determinação tão intensa que fez todos congelarem. Mãe, não! Você não pode! A voz dele era uma mistura de medo e urgência. Ele segurava algo acima da cabeça. Um pedaço de papel. Um outro resultado de teste. Eu descobri a verdade. Não é só sobre você. Margarida ficou paralisada. Seu mundo, que já estava despedaçado, parecia agora estar se desintegrando de uma forma que nunca poderia imaginar. Luía continuou, a voz cada vez mais firme. Eu sou o verdadeiro alvo, não você. Os olhos de todos se viraram para Luía, e o homem sombrio atrás de Margarida tinha uma expressão de surpresa, seguida de raiva. O que Margarida havia acreditado ser o ápice de sua luta se transformou em um novo nível de terror. Como isso poderia ser verdade? O que ele queria? O som de um vidro quebrando ecoou. E a luta pelo futuro da família estava apenas começando. As sombras cresceram e agora Margarida tinha que escolher, mais do que nunca, o que realmente significava proteger sua família em uma batalha contra o desconhecido. Que segredos ainda estavam escondidos? O que mais ela poderia perder? O silêncio que tomou conta da sala parecia ter vida própria. Luía, com o olhar petrificado,
Segurava o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. O homem sombrio atrás de Margarida avançou, mas José se interpôs, sua fúria ao máximo, enquanto Tago e Rosa observavam, horrorizados. Mãe, você precisa acreditar em mim, Luía insistiu, quase implorando. O medo refletido em seu rosto era palpável. Eu não sou apenas seu filho. Descobri algo sobre mim. Ele hesitava, a voz fareando no meio da tensão. Eu sou diferente. Você nunca soube, mas eu não sou apenas seu filho biológico. As palavras de Luía ecoaram como um trovão e fizeram uma onda de choque passar pela sala. O tempo parecia ter parado. Margarida piscou, a primeira reação sendo uma negação automática. O que você está dizendo, Luía? Sua voz era uma mistura de preocupação e incredulidade. O homem sombrio se divertia com o caos. O menino sempre teve um jeito diferente de ver as coisas, não é? Ele riu, e uma risada baixa e cruel encheu o ambiente. Isso mesmo, Margarida. Sempre soube. Margarida estava paralisada. Luía, como isso pode ser verdade? As palavras flutuavam no ar, pesadas e carregadas de horror. Fui adotado, Luía finalmente afirmou, as palavras saindo de forma hesitante, mas firme. Eu apenas descobri. O teste de DNA revelou que eu sou filho de outra pessoa, de um pai que você conhece. O murmúrio de horror e confusão tomou conta da sala. Rosa recuou, os olhos arregalados, enquanto José se virou para Margarida, sem saber o que pensar. Margarida? Ele é seu filho. Como isso é possível? A voz dele estava baixa, mas a tensão era evidente. Eu fui roubado. Luía continuou, a voz crescendo em desespero. E esse homem, ele é meu verdadeiro pai. O homem que você temia desde sempre. Ele apontou para o homem sombrio, e Margarida quase desmaiou ao perceber a verdade envolvida em seu grito. Ainda está nas suas veias, Margarida. O passado nunca vai embora. O homem fez uma pausa, o olhar dele se estreitando. Você sabe quem eu sou. O jogo está apenas começando. Margarida se sentiu como se o chão estivesse ruindo sob seus pés. A vida que ela tentara construir estava desmoronando, e o desespero se apoderava dela a cada segundo. Tago rangava a respiração, as palavras que não saíam. Rosa estava em pé, mas seus olhos mostravam o peso da verdade. Luía, eu não sabia que você era, Margarida murmurou, lágrimas escorrendo. O que ela havia perdido? O que aquela revelação significava? Você não pode deixar que ele te controle, Margarida. Ele sempre quis você, Luía gritou, o desespero inundando seu olhar. Você não pode acreditar que é seguro. Ele é um manipulador. Margarida olhou nos olhos de Luía e, ao invés de conforto, viu temor, uma fragilidade incrível, uma verdade que mudou tudo. O homem sombrio sorriu, e Margarida sentiu uma lâmina de ódio se formar dentro dela. Como isso era possível? Mas espere, uma nova voz ecoou da sombra. Uma mulher adentrou, e Margarida hesitou ao reconhecê-la. Era a própria mãe, mais viva do que nunca, e não parecia bem. Eu não pude contar a você, Margarida, o segredo que carregamos, e agora é hora de revelá-lo. A sala estava em um caos de verdades, mentiras e revelações. Margarida olhou para sua mãe, um nó na garganta. Você sabia de tudo isso? Eu fiz escolhas, a mãe começou. O homem a interrompeu. Silêncio. Vamos levar essa conversa para um nível mais interessante. O perigo estava à espreita,
E Margarida percebia que a luta pela verdade se tornava uma tempestade capaz de devastar tudo. As sombras estavam mais profundas do que jamais imaginara. E a única certeza era que o passado não apenas a seguia, mas entrava na vida novamente, com uma força que poderia arrasar o presente. O coração de Margarida pulsava, cheia de dúvidas e medos, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para proteger sua família agora, quando o inimigo era parte de sua própria história? A batalha estava apenas começando, e a verdade, que era um sonho, agora parecia um pesadelo. A atmosfera na sala era intensa, os olhares fixos naquela figura sombria à porta. O homem que Margarida tanto temia estava ali, como um fantasma que nunca conseguiu enterrar. Mas, naquele momento de tensão, algo mais poderoso se manifestou. Você realmente achou que poderia viver feliz para sempre? Ele sorriu, um sorriso. Margarida sentiu suas mãos tremerem, cada palavra dele a atingindo como um soco no estômago. O tempo parecia ter parado. Luía, seu filho amado, nervoso, segurava o envelope como se o mundo estivesse dependendo dele. As músicas do passado, as promessas de proteção, tudo desmoronava diante dela. Você não pode continuar fugindo das suas raízes. Elas sempre o encontrarão. A voz dele ecoou, ferina e cruel. Margarida olhou para o homem à sua frente, tentando processar a realidade que agora se revelava. De repente, a tensão aumentou. Um grito cortou o ar como uma faca. Era Rosa, que se atirou para a frente. Margarete, não! Ele não é o que pensa. A advogada gritou, os olhos cheios de pânico, como se tivesse visto um novo demônio surgir do chão. Do que você está falando? Margarida questionou, confusa. Mas Rosa não parava. A verdade é mais terrível do que você imagina. A adrenalina pulsava e o pavor transparecia. Foi então que um novo som invadiu a sala. Uma sirene alta e estridente. O coração de Margarida disparou. Policiais? Não podia ser. A porta da frente se escancarou e homens de farda entraram como um furacão. O homem sombrio se virou, mostrando uma expressão de fúria. Como ousam me interromper? Fique onde está! Gritou um dos policiais, brandindo uma arma. O caos se instalou. Margarida só conseguia pensar no que aconteceria a Luía. Vivem na mentira! O homem bradou, apontando para os policiais. Eu sou a verdade! Vocês não podem! Ele é meu filho! Ele se referia a Luía, e isso foi como um balde de água fria na cabeça dela. O que ele estava insinuando? Os policiais hesitaram, olhando para Margarida como se esperassem uma explicação. As luzes da viatura brilhavam, lançando sombras dançantes nas paredes, tornando a cena ainda mais surreal. Você não pode dizer isso! Isso não é verdade! Margarida quase gritou, seu corpo tremendo. A revelação de Luía ainda ecoava em sua mente. Sua cabeça girava. O que mais poderia estar oculto? Mas em meio a todo o tumulto, um grito involuntário de Luía trouxe Margarida de volta à realidade. Você não entende! É tudo uma armadilha! Ele não é meu pai! O garoto olhou diretamente nos olhos do homem, desafiador. Ele está mentindo! Não, mas eu sou seu verdadeiro pai! O homem retrucou, seus olhos brilhando de loucura. Margarida, você deve perceber que ele não é seu filho verdadeiro. Mãe, não deixe que ele controle você, Mui implorou, as lágrimas escorrendo.
Ele quer que você acredite que eu sou um experimento. O mundo de Margarida estava desmoronando. Ela sentiu seu corpo esmorecer, uma esfera de confusão e raiva. O que isso significa? O que está acontecendo aqui? Então, em meio ao caos, um estrondo se ouviu da porta dos fundos. Todos se viraram e uma figura conhecida surgiu de dentro da casa. Era Tago, correndo como se estivesse fugindo de um pesadelo. Mas não estava sozinho. Uma mulher de cabelos e olhos familiares o acompanhava. E Margarida sentiu seu coração parar. Não pode ser. Era a avó de Luía, que havia desaparecido anos atrás. A mulher que todos acreditavam estar morta. Margarida, eu tenho que te contar a verdade antes que seja tarde demais. Sua voz soou frágil, mas determinada. E com isso, a casa que antes estava cheia de segredos se transformou em um campo de batalha emocional. O homem, os policiais, Luía e até mesmo a avó estavam agora entrelaçados numa teia que Margarida não poderia evitar. As informações estavam a poucos passos de desmoronar completamente, mas havia também uma revelação que poderia mudar tudo. A batalha pela verdade estava apenas começando. E à medida que os segredos começavam a vir à tona, uma pergunta cruciante pairava no ar. Até onde cada um deles iria para proteger suas verdades, quando a única certeza era que a linha entre amor e ódio estava prestes a ser traçada? Os olhares se fixavam naquela figura sombria, como se a sala tivesse se transformado em uma arena. O homem, que era uma lembrança aterrorizante do passado, encarava todos com um sorriso diabólico. Mas a verdade do momento mudava rapidamente quando a avó de Louis entrou. Margarida, eu tenho que te contar a verdade antes que seja tarde demais. A tensão crescia como... Então a avó se adiantou, a expressão tensa refletindo o perigo no ar. Escutem! O homem que vocês temem é não só o pai de Luía, mas também ele é o verdadeiro pai de todos nós. O ar se congelou. Margarida olhou para Luía, que estava tão confuso quanto ela. O que você quer dizer? Ela gritava agora, a dor escorrendo de suas palavras. A avó balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu sou sua avó, mas você também tem um outro irmão, um irmão que você nunca conheceu. A verdade é que seu pai não estava sozinho quando você nasceu. E não é só isso. A avó hesitou como se cada palavra fosse um veneno. Ele não é o único que você conhece, Margarida. Ele está aqui, na sala. Um silêncio mortal envolveu todos. O homem sombrio olhou para a esquerda, para onde uma sombra surgiu. Era uma mulher com cabelos castanhos desgrenhados e um olhar perdido. Margarida ficou em estado de choque. Sofia! A mulher era uma figura do passado, uma antiga amiga de infância, a amiga que estava supostamente morta. Você sempre foi tão ingênua, Margarida. Você realmente achava que poderia escapar de tudo isso? Sofia sorriu, mas havia um brilho maligno em seus olhos. Eu voltei para buscar o que é meu, e é hora de você entender a verdade. O nó na garganta de Margarida se apertou, enquanto um calor ardente subia pela sua pele. Este não era o final que ela tinha imaginado. Você não pode estar falando sério. Isso não pode ser real. A incredulidade estava estampada em cada palavra. Sofia avançou. Eu sou parte de você. Sempre estive escondida, planejando, esperando o momento certo. Você não é a única a ter segredos.
A sala estava em um turbilhão de emoções. Raiva, medo, confusão. Tudo girava. Luía olhou para Margarida desesperado. Mãe, isso não pode ser verdade. Você não pode deixar que essas pessoas manipuladoras entrem na nossa vida. Precisamos sair daqui. Mas o tom de sua voz era repleto de desespero. Então, como um estalo de um relâmpago, houve um lampejo de dor e um barulho ensurdecedor de vidro quebrando. A porta atrás de Sofia foi estilhaçada e um grupo de policiais entrou, gritando ordens, seus rostos carregando a urgência de uma situação crítica. O caos aumentou. Cuidado, todos para trás! Um dos oficiais gritou enquanto a tensão se espalhava como fogo. A figura do homem sombrio agora recuava, seus olhos se estreitando. Margarida, eles estão aqui pelo que eu fiz, pelo que você fez. Ele estava perdendo o controle e, num movimento desesperado, ele puxou um objeto afiado de dentro da jaqueta. O pânico tomava conta de cada um deles. Luía se virou para sua mãe. Porra, senta! E foi nesse exato momento que tudo se desfez em uma explosão de som e luz. A sala se transformou em um campo de batalha e Margarida sentiu um vazio se expandir ao redor dela. A última imagem que viu foi de Sofia, com um sorriso torto, enquanto a confusão progredia. Você não pode escapar do seu destino, Margarida. Você sempre pertencerá a mim. E tudo escureceu. Quando a luz voltou aos poucos, Margarida estava caída no chão, com Luía segurando sua mão, olhos cheios de medo. Ela tentou gritar, mas a voz falhou. O que era real? O que realmente estava acontecendo? A luta pelo futuro ainda estava em jogo, e as sombras que traçavam suas vidas estavam mais próximas do que nunca. As luzes da sala piscavam, refletindo a tensão crescente no ar. O homem sombrio sempre fora um espectro na vida de Margarida, estava ali, encarando todos com um sorriso diabólico. Mas foi o olhar determinado da avó de Luía que cortou o silêncio. Margarida, você precisa ouvir. A verdade está aqui, diante de nós. Exclamou com a voz trêmula, mas firme. A frase carregava um peso e Margarida sentiu a adrenalina invadir suas veias. Ele não pode te controlar, não agora, porque a sua voz explodiu, ressoando nos ouvidos da mãe como um sopro de esperança em meio ao caos, tentando enxergar através da confusão. Mas como? Perguntou confusa. Como ele pode ser o meu pai? E como você, Sofia, está envolvida nisso? A dor nas palavras era inegável. A sala estava em um misto de caos e clareza, com as revelações dançando como sombras na parede. A avó então adiantou-se, a ruína do passado e a luz do presente em suas palavras. Seu pai não foi só o monstro que você acreditou que ele fosse, Margarida. Nossas escolhas nos trouxeram até aqui. E Dulce, sua irmã, pode estar em perigo também. A menção do nome cortou ainda mais fundo. Sofia, com um sorriso cruel, não hesitou. Você ainda pode ficar ao meu lado, Margarida. Seremos uma família, finalmente. Mas as palavras dela ecoavam como um aviso, e Margarida sabia que não havia como voltar atrás. E então, do nada, os policiais entraram, armas em punho. Todos para o chão. Estamos aqui para proteger. O clima esquentou e o homem sombrio recuou. Uma fúria evidente em seu olhar. Ele não estava preparado para perder o controle tão rapidamente. Margarida, a escolha é sua. Junte-se a mim ou você perderá tudo o que tem, ele gritou, tentando manipular. Mas a nova dinâmica na sala o desestabilizava.
Margarida sentiu a força daquelas palavras se desfazerem e a esperança renascer. O que vai ser, Margarida? Luía a puxou para perto, os olhos dele brilhando com determinação. Vamos lutar juntos. Foi nesse momento que Margarida se deu conta de que não era só sobre ela. A sala estava repleta de vida, de coragem. Abrindo os braços, ela respirou fundo e gritou: Não! Hoje tudo isso acaba! Vamos juntos, família! E enquanto elas enfrentavam aquele passado que se desdobrava, não havia mais espaço para segredos. O homem sombrio, agora desesperado, tentava recuar, mas era tarde demais. As verdades antes enterradas estavam vindo à tona e a luz da esperança pulsava forte. Então, tudo isso se transformou em uma dança frenética. Ecos de risadas e gritos de coragem, da avó, de Luía, de Tago, todos juntos. O tempo era precioso, mas a força da unidade era mais potente do que qualquer sombra do passado. Em um último impulso, o homem foi contido pelos policiais, seus gritos ecoando no vazio. Margarida olhou para sua família. O amor era a verdadeira vitória. Agora, a esperança surgia como um novo amanhecer. Mas enquanto abraçavam a nova realidade, uma dúvida pairou no ar. Dulce, o que ia acontecer com ela? A história não havia terminado. Novos desafios aguardavam, e Margarida sabia que a luta pela verdade e pela proteção de sua família ainda continuava. E meus amigos, o que vocês acham que vai acontecer a seguir? Deixem suas teorias nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E compartilhem esse vídeo com no mínimo 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.